Assim. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço o convite que me foi feito pelo professor Rodrigo, de estar aqui hoje, contribuindo com essa discussão. O que eu vou apresentar hoje para vocês aqui são fragmentos de pesquisa que eu venho realizando, e o título da Pesquisas e Agendas Governamentais, as experiências de aproximações das academias de polícia com as universidades. Na realidade, não são só as universidades federais, eu venho de uma universidade estadual, que é a Universidade Estadual do Ceará, e no Ceará a parceria do governo da segurança pública tem sido feita com essa universidade, para trabalhar a questão da formação das polícias. Também fiz pesquisa no Pará, na Universidade Federal do Pará e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu trabalho com 3 amostras representativas do Brasil, procurando falar um pouco dessas experiências e dessas agendas governamentais, com relação à aproximação das academias com a universidade para a chamada nova formação. E o trabalho do Rodrigo, o que ele apresentou hoje aqui, vamos dizer assim, a reconstituição analítica dele, na realidade é um grande contexto onde a gente deposita a nossa amostra. Ao abordarmos o processo de aproximação das academias de polícia com as universidades, algumas questões devem ser levadas em consideração. Como o fato de estudiosos, pesquisadores e gestores de política de segurança pública e justiça criminal reconhecer a necessidade de mudanças no setor frente ao crescimento da criminalidade e o aumento da violência que coloca o Brasil, como todos nós estamos cansados de saber, como campeão mundial de homicídios em números absolutos. São mais de 50 mil homicídios anuais e cerca de 45 mil pessoas são vitimadas por armas de fogo. Uma realidade que coloca o Brasil, como o país que mais mata com arma de fogo no mundo. Esse é o relatório, mortes matadas por armas de fogo desse ano, e também é o informe da Anistia Internacional, o estado dos direitos humanos no mundo. Então, diante dessa realidade, o potencial de enfrentamento... um pouco assim, não sei se melhor assim? Dá para ouvir? Tá? A questão que se coloca frente a essa realidade é que as polícias brasileiras têm se mostrado débil frente ao avanço tecnológico, organizacional e financeiro do crime. E muitas vezes estão também responsáveis pelo aumento das estatísticas criminais. Não precisamos nem entrar muito em detalhes. Para muitos pesquisadores e estudiosos, o êxito das mudanças propostas pelas políticas governamentais para a área da segurança pública e justiça criminal envolve uma série de alterações, certo? Nas estruturas de funcionamento e na cultura organizacional dessas polícias. Uma dessas alterações, e aí nós estamos falando das polícias estaduais, mais especificamente das polícias militares. Uma dessas alterações estariam relacionadas à formação e informação dos profissionais da área da segurança pública e justiça criminal. Por quê? Primeiro, porque não se ignora a debilidade e o atraso técnico-científico do ensino das escolas e academias de polícia frente às exigências e complexidades dos fenômenos sociais que estão colocados para as organizações policiais. Segundo, o modelo de ensino das escolas e academias de polícia se norteou durante muito tempo por valores e ideologias que diferem de uma concepção de polícia que se pense como instrumento de cidadania e se faça como parte de uma política geral de universalização de direitos. O que nos interessa aqui é o como da constituição desses dispositivos
na história brasileira, ou seja, como esses dispositivos vão se fazer e vão se pensar, corrobora com essa assertiva. A maneira que eles estão organizados, a maneira que eles se pensam e a maneira que eles fazem segurança pública. Frente a essa realidade, existem as políticas governamentais, coladas aos movimentos, né, muitas vezes aos movimentos sociais, como iniciativas da sociedade civil. E aí também entra os estudiosos e os pesquisadores. São propostas contidas em planos e projetos, o que eu chamo de arcabouço teórico político propositivo para a área da segurança pública. E aqui o Rodrigo já falou, Plano Nacional de Segurança Pública, primeiro plano, lançado no governo Fernando Henrique Cardoso, o segundo plano no governo Lula, o terceiro plano também no governo Lula, e também o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, os Programas Nacionais de Direitos Humanos 1, 2, 3, assim como a reformulação dos currículos para o ensino policial, contida nos documentos do Ministério da Justiça, e que vão contemplar propostas de mudança na formação desses profissionais. São os que o que se acabou denominando de matriz curricular nacional para os profissionais da área da segurança pública, né, que começa basicamente em 2000, no governo Fernando Henrique, já se ensaia isso, né, e o NEB produz um grande documento propondo alterações nas bases curriculares para a formação desse novo policial, dessa nova maneira de se pensar e fazer segurança pública. Então, esse trabalho, né, elaborado e proposto pelo Ministério da Justiça, mais especificamente pela Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça, acabam, né, sendo ofertados e pactuados, né, com as academias de polícia, que não necessariamente, né, vão operar mudança nas estruturas cognitivas e operacionais das polícias brasileiras. Em 2007, o governo federal lança, né, o PRONASE como proposta de consolidação de um novo paradigma que tem como uma das suas ferramentas, né, de ação a estratégia de formação e valorização profissional das forças de segurança. E culmina, né, todo esse movimento, todo esse arcabouço teórico, né, de planos, programas e projetos para a mudança na área da segurança pública e nas políticas de direito, com a Conferência Nacional de Segurança Pública, em 2009, em Brasília, né, que apresenta muitas propostas e que elege muitas propostas divergentes, como a questão da desmilitarização que está posta aí, que é aprovado. Eu participei dessa conferência, né, como representante da sociedade civil, e a gente via lá os absurdos, né, duas matérias diferentes sendo aprovadas, né, com votações elevadas, mas que se diferenciavam e davam para aprovação ou não. As duas saíram como aprovadas. O resultado é que o grande resultado dessa convenção, né, de encaminhamento de mudanças e alterações na área da segurança pública foi engavetado. E aí, quando se levanta o problema da violência, né, e da truculência, da corrupção policial, sabemos que essa problemática envolve outras questões, não só a questão de formar a partir de novos paradigmas. Ou seja, envolve a cultura institucional corporativa e de tolerância com certas práticas, que ao longo da história brasileira tem reforçado o arbítrio, o abuso e a ilegalidade de uma instituição que deveria garantir a segurança do cidadão. Portanto, a solução não passa apenas pela reformulação curricular das academias de polícia, via a inclusão de novas disciplinas com conteúdos de direitos humanos, ética, cidadania, direito das minorias e outros. Ao se colocar a discussão sobre a política de formação das polícias, faz-se necessária uma compreensão maior do papel das polícias no atual contexto da sociedade, com uma maior discussão do processo educacional proposto para a mudança na formação dessas polícias. Dessa maneira, algumas perguntas precisam ser respondidas. Que tipo de profissional se quer formar?
Para qual sociedade? E para qual polícia? A polícia tradicional, reativa e repressiva, ou a polícia comunitária, proativa e preventiva, ou uma outra polícia que ainda não se desenhou? Aqui não podemos ignorar que a segurança pública, como qualquer política pública, deve estar submetida ao controle, à avaliação, ao apoio e às críticas vigorosas da sociedade civil. No entanto, no caso da política de formação policial, mais do que nunca esse diálogo deve ser estabelecido entre esses dispositivos. E aqui a relação de proximidade com a universidade é fundamental em todo esse processo. Nesse contexto, nos indagamos como o ensino e a produção acadêmica têm impactado, ou como podem impactar numa proposta de mudança de paradigmas no modo de pensar e fazer segurança pública das forças policiais brasileiras, mediada por processos que se orientam pela gramática dos direitos humanos. Enfim, sem diagnóstico e avaliação sobre a situação da formação policial, de como as escolas e academias de polícia estão ministrando a nova formação para os profissionais da segurança do cidadão, não se pode avaliar as políticas para o setor. Dessa maneira, pesquisas sempre serão bem-vindas nessa área. Então, gente, frente a essa realidade, né, que está colocada aqui, que eu estou colocando aqui para vocês, há um conhecimento acumulado, que eu chamo de conhecimento acumulado pela participação em pesquisas locais e nacionais, com intercâmbios, troca de saberes entre grupos de pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Federal do Pará e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos favorece o exercício de alargarmos os nossos estudos. Ao mesmo tempo, o estudo em tela é também uma possibilidade de indução de um campo de estudo e estágio para os alunos de graduação e pós-graduação que estejam interessados em aprofundar a temática, que envolve a política de segurança pública e suas múltiplas interfaces com o fenômeno da violência e da criminalidade. Esses estudos de aproximação com o campo, como o Estado do Ceará, como o Estado do Rio Grande do Sul, como o Pará, como se deu a aproximação das suas academias da universidade. No Ceará, como no Rio Grande do Sul e no Pará, essas iniciativas, né, elas começam nos anos 90, mas elas se estabilizam, de certa maneira, pelo menos no Ceará e no Pará, nos anos 2000, né? E se tornam, vamos dizer assim, há uma certa continuidade, certo? No Rio Grande do Sul, isso não vai acontecer, certo? Por quê? Porque, como o Rodrigo mesmo fez uma referência aqui, ela vai ocorrer, essa iniciativa, vamos dizer assim, elas não são iniciativas institucionais, certo? Ela vai ocorrer pela primeira, vamos dizer assim, de uma maneira da universidade, se relacionar com a academia de polícia e mesmo ministrar cursos de formação, de treinamento, de atualização, principalmente com a brigada, né, no governo Olívio Dutra. Só que não há, após o governo Olívio Dutra, né, que havia uma proposta de integração, como todos vocês sabem, isso não é uma coisa institucionalidade, que houve uma continuidade, né? Houve uma quebra ao final desse governo por uma série de coisas. E hoje, o que se tem são iniciativas pontuais da universidade rumo à academia, ou até mesmo da Secretaria de Segurança, ou da própria instituição policial rumo à universidade, certo? No Ceará e no Pará, houve uma certa organicidade, mas isso não quer dizer que os avanços, né, sejam avanços que nós podemos dizer que sejam capazes de alterar a forma de atuação dessas polícias, ou seja, qual o impacto que essas novas formações realizadas por professores das universidades, no centro de formação policial, qual o impacto que essa nova formação, né, ela tem no dia a dia, no cotidiano da atuação policial junto à população. Uma coisa que nós observamos, né, com relação a essas políticas, né, governamentais, é que de governo, mesmo sendo até mesmo de um mesmo partido,
há sempre uma proposta nova, certo? Sempre se está começando algo. E aí, eu fiquei tentando criar uma categoria que eu estou chamando de novidade. É sempre uma novidade, né? É como se fosse um acontecimento Foucaultiano, ou então como se fosse um evento do Marshall Salles, ou então como se fosse uma promessa da Hannah Arendt, sabe? Tentando comparar, tentando compreender a partir dessas categorias, esse evento que sempre os governos anunciam como novidade. Na realidade, a categoria que a gente cria a partir dessa política de sempre estar propondo vamos dizer assim, um ensaio. É sempre um eterno ensaio, um ensaio que nunca há uma continuidade para uma efetividade da cena, do teatro. É sempre um ensaio. É o ensaio da nova formação. Entra governo e sai governo e todo mundo começa tudo de novo como se o passado não existisse, como se as ações de aproximação dessas academias, e eu estou falando para vocês aqui de um processo de 20 anos no Ceará, 20 anos no Pará, certo? Então, é sempre como se os governos entram assim, vamos aproximar as academias da universidade, então começa tudo de novo. Só que esse começar de novo não é um começar de novo, né? É uma maneira de adiar a mudança. É uma maneira, ou então, de se fazer a mudança nos termos da cultura institucional. Ou seja, vamos fazer a mudança para que eles não a façam. Então, nós compartilhamos, nós sentamos com os professores da universidade, nós pensamos a matriz curricular proposta pela Senasp, de acordo com a nossa realidade e a nossa necessidade. Vocês indicam os professores de vocês e nós indicamos os nossos professores e nós partilhamos essa formação integrada e conjunta, certo? Mas é sempre um novo começar, que sempre está iniciando, que nunca, e eu pergunto, e nunca é avaliado. Quando nós começamos com as pesquisas, e o objetivo também era esse, era ter dados, era coletar dados qualitativos e quantitativos para a avaliação dessas políticas. Porque não se avaliam políticas no Brasil. Políticas públicas não são avaliadas. E como você pode mudar algo que você nunca avalia? Então, entra governo e sai governo e as políticas não são avaliadas. E esse, ao meu ver, não é apenas esse problema. O problema também é que os governos se pautam, né, por uma agenda governamental federal, e essa agenda governamental federal, ela tem os seus, vamos dizer assim, também as suas iniciativas e os seus eventos, as suas promessas, né? E tudo muito colado também, gente, à questão eleitoral. Eu não estou querendo dizer aqui que as coisas são iguais, né, há 20 anos atrás. Nós caminhamos. Só que os avanços têm os seus limites. E os seus limites são limites institucionais de uma política geral. E que estão colados aos limites gerais da política nacional, da política estadual e da política municipal. Certo? A nossa relação da universidade de entrar nas academias, de ver como a formação é feita, de realizar as pesquisas, de ter acesso aos dados, é um avanço. Claro que é um avanço. Mas é um avanço muito pequeno. E que talvez essa alteração nessa formação, né, a gente vai demorar muito a ver o resultado disso. Mesmo porque eu acho que há um grande impedimento disso tudo, que se chama a constitucionalização das polícias brasileiras. Ou seja, o Estado Democrático Brasileiro, ele não democratiza as instituições policiais. Ao não democratizar as instituições policiais por dentro, ao não mudar, ao deixar
o Instituto, né, os estatutos, os regimentos, os códigos, né, eles ferem a Constituição, eles ferem o Estado Democrático de Direito. E eles permaneceram intocados, como se estruturas neutras o fossem, quando não são. E essas mudanças, por mais proposta de mudanças, por mais alterações que tenhamos nos currículos de formação, essas mudanças elas não se operam sem que a estrutura de funcionamento dessas instituições sejam alteradas. Não adianta você colocar um currículo maravilhoso, que tem uma grande proposta da sociedade civil, de não violação de direitos humanos, de ampliação de direitos, da chamada aplicação da segurança cidadã. Não, nós agora vamos ter uma segurança cidadã. Não é assim. Por que não é assim? Porque a gente tem observado nas pesquisas e nos depoimentos de grupos locais e de entrevistas com policiais que são formados pela nova formação, a partir da nova matriz curricular da SENASP, né, principalmente quando é ministrado junto com as universidades, certo? Que há a prática, né, o dia a dia, ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais impactante do que a formação. Ou seja, formar 2.000 policiais na nova formação e diluir esses 2.000 policiais num efetivo de 14.000, de 15.000, não precisa ser muito inteligente para saber quem vai dominar aquilo. E muito desse efetivo não volta, não frequenta a academia há pelo menos 10 anos, 15 anos. Ou seja, o que é determinante na prática do dia a dia, do fazer, é a empiria, o conhecimento prático que é gestado pelo fazer policial. Ele se sobressai ao ensinamento teórico. E há uma divisão nítida e clara entre o que se ensina na nova formação e o que se pratica no dia a dia da formação. Eu acho que o problema, ou seja, as manifestações de junho, as revoltas de junho e a atuação da polícia tem demonstrado muito isso. O enfrentamento e a maneira como a polícia brasileira trata e criminaliza os movimentos sociais reflete o quê? Como essa polícia atua no seu dia a dia. Ou seja, essa polícia, ela tem em si o que nós chamamos de o ethos guerreiro. Não é? Então, o ethos da guerra. E isso não se muda apenas porque mudaram os paradigmas da formação policial. Essa questão, ela remete à cultura corporativa. Ou seja, a polícia, principalmente a polícia militar brasileira, ela é até hoje exército de reserva. Ela é reserva do exército brasileiro. Certo? Ela não cortou esse cordão umbilical. E ela não teve as suas estruturas internas reformadas e democratizadas. Então, para mim, como pesquisadora, né, eu vejo claramente que essa dificuldade, essa mudança, ela não vai se operar se essas questões não forem resolvidas. Principalmente a questão da desmilitarização. Porque esse ethos guerreiro, que é o ethos militar, que é o ethos da guerra, que é o ethos do enfrentamento e da destruição do inimigo, ele é incompatível com o policiamento e com a ordem social no Estado Democrático de Direito. A polícia, ela é um exercício fundamentalmente civil, não é um exercício militar. O exercício militar é para o Exército, para a Aeronáutica, para a Marinha. Então, nós temos esse problema. Não é? Nós temos esse problema em que dificilmente, né, é uma coisa assim que a gente, vamos dizer assim, que a gente entrou, né, que a gente conhece e que no dia a dia a gente convive. Ah, mas são modelos
que não muda se eles não forem mudados. Né? E há uma resistência muito grande a essa mudança. Como diz o Baile, todas as instituições são resistentes à mudança, mas não existe uma instituição mais resistente à mudança do que as polícias. Elas são, e elas se agarram à hierarquia e à disciplina, né, militar como motivo para não mudança. Então, o que está posto hoje, quando a gente fez pesquisa nos 3 estados, é que essa aproximação das academias de polícia com a universidade, ela tem muitos limites. É um avanço? É um avanço, mas é um avanço que a gente chama de avanço tutelado. Não é? Avanço tutelado. Ou seja, nós só podemos ir até determinado ponto. A partir dali, não tem mais para onde se caminhar. E quando, por exemplo, no caso do meu estado, quando há um problema, né, de compactuar as agendas da polícia com a universidade, há um rompimento. Recentemente, o governo, a secretaria, rompeu com a universidade por questões de discussões, né, de organizacionais e de seleção dos professores. Então, contratou uma outra instituição. Certo? Porque é o seguinte, fazer a formação com uma instituição universitária, com um centro de pesquisa, como eles estão fazendo agora com a UNB, dá legitimidade à proposta de reforma na área da formação policial. Eles acham que dá uma legitimidade. Né? Só que essa legitimidade, ela não garante a efetivação de uma mudança completa. Quer dizer, é superficial. Então, por mais que a gente faça, por mais que a gente participe de curso, por mais que cursos sejam ministrados, quer dizer, essa mudança, ela encontra limites. E esses limites, eles estão bem claros. Eles esbarram na questão mesmo da cultura corporativa das instituições policiais. E aí, quando eu falo, nós estamos fazendo pesquisa mais na área da polícia militar, na área da polícia civil também não é muito diferente. Não é muito diferente. Mesmo porque eles têm uma cultura jurisdicional muito pesada. Muito pesada. Eles se agarram, né? Eu brinco, eu digo assim, a Guarda Municipal quer ser polícia militar, a polícia militar quer ser polícia civil e a polícia civil quer ser Ministério Público e Justiça. Né? Então, eles sempre estão assim, num caminhar de manter e de garantir a corporação. Então, ainda tem um tempo? Não tem, né? É uma pena, né, que esse caminhar da aproximação das duas polícias, pelo menos no estado do Ceará e no estado do Pará, o que é que eles vão conseguir de avanço, né? Porque quando o Rodrigo falou de sabotagem das polícias junto aos governos, o governo do Ceará viveu um momento desse, um momento recente, né? Eles criaram o que se chama Ronda do Quarteirão, que seria uma nova polícia, né? A polícia da boa vizinhança. Na realidade, era uma proposta de policiamento, não digo comunitário, mas que fazia uso de algumas estratégias do policiamento comunitário, como proximidade com a comunidade, diálogo com a comunidade, mais prevenção que repressão. E esse grupo, né, denominado de Ronda do Quarteirão, foi criado dentro da Polícia Militar. Mas a Polícia Militar não foi consultada. Né? Na realidade, era uma bandeira política do governo para se eleger. Mas só que a ideia era interessante. Né? A ideia poderia ter ficado, mas a proposta foi brutalmente sabotada. E hoje, a Ronda do Quarteirão é o que o Rolim diz, né? É o mais do mesmo. Então, muito investimento pesado, né? Que foi feito pelo governo, nova formação para os policiais, né?
tratamento diferenciado, abordagens diferenciadas, respeitosas, tudo mais. A gente chamava de o policiamento da boa vizinhança, o policiamento da cordialidade, né? Mas, infelizmente, foi totalmente sabotado. Mas esse mesmo governo, né, ele extingue as academias de polícia e cria uma única academia, que é hoje a Academia Estadual de Segurança Pública, com o objetivo de integrar a formação das forças policiais. Só que esse modelo é o mesmo modelo do Pará. O Pará também criou, né, do Pará é bem antigo, criou o Instituto de Estudos em Segurança Pública. E esse instituto, ele mantém convênios com a Universidade Federal do Pará, para ministrar cursos de formação, de recrutamento, de reciclagem, tudo. Mas acontece que tanto no Ceará como no Pará, a universidade, ela não participa na formação dos oficiais, ela só participa na formação dos soldados. Vejam só, por que não podemos participar na formação dos oficiais? Por que só na formação dos soldados? Né? Então, é outra questão que a gente coloca como os limites. Né? Quer dizer, nós chegamos até os soldados, mas nós não chegamos ainda. A Universidade Estadual do Ceará faz o vestibular para os oficiais da PM, mas não participa na formação. Certo? Não participa. Quer dizer, é uma formação ainda fechada. Mas voltando um pouco para a academia, né, o governo criou a academia. E como no Pará é uma coisa interessante, eu tive no Pará convite da Universidade Federal do Pará e ministrei uma conferência lá no Instituto, né, falando um pouco da experiência do Ceará. E muitas coisas são parecidas. Por que são parecidas? Porque nos quase 20 anos de governo do Tasso Gereissati, do PSDB, também fosse quase 20 anos do Almir Gabriel, do PSDB, do Pará. Então, muitas das coisas eles fizeram parecidas. Inclusive a questão da integração das polícias, a questão da integração da informação, o melhoramento da inteligência, muitas coisas fizeram. Realmente, nós podemos dizer que houve um avanço nessa área, mas aí quando chega na formação, voltando para a formação. Na realidade, o que acontece no Pará? Criou-se um instituto, né? E lá todas as antigas, ou seja, as academias, as escolas de polícia, elas estão todas lá, elas não foram desfeitas, ou seja, cada um promove o seu curso de acordo com a sua doutrina e o seu programa. Estão no mesmo espaço. Essa é a integração, há uma integração de espaço. No Ceará, o governo do Estado, o atual governo, vamos dizer, ele foi um pouco mais longe, ou seja, ele extingue as academias. Né? Ele vê o modelo é parecido, mas só que ele extingue as academias. Agora só há uma academia. Contudo, né, as formações não são integradas, são separadas. Mesmo não existindo mais as academias da Academia da Polícia Militar, a Academia da Polícia Civil, a Academia do Corpo de Bombeiro, a escola de praças, né, as formações não são integradas, são separadas. Então, é muito difícil. Os governos só vão até determinado ponto. Quer dizer, o governo teria força para fazer essa integração? Não sei. Não sei. Ele não teve força para implantar um programa de policiamento comunitário. Né? E no Pará também, quando a gente dá uma olhada também na proposta de formação e na proposta de um novo modelo de policiamento, que é o policiamento preventivo, né, que é o policiamento com as estratégias do policiamento comunitário, a gente observa também que os governos estão sempre começando com nova proposta. Eles rebatizam o programa com outros nomes. Eles rebatizam o programa com outros nomes, né, mudam os comandos, pintam as cabinas, né, mudam, mas não institucionalizam. Não institucionalizam. Né? Muitas vezes o governo que sucede é até do mesmo partido, mas ele tem que deixar a sua marca, ele tem que criar a sua marca na área da segurança pública, certo? Não há uma continuidade nessa política. Embora a gente observe nacionalmente que houve uma continuidade nos programas que o Fernando Henrique
cria no final do governo como o Plano Nacional de Segurança Pública e o Programa Nacional de Direitos Humanos, que são, na realidade, os grandes eixos que vão nortear alguma das propostas de alterações propositivas na área da segurança pública do governo Lula, né? Que avança mais nessa área, sem dúvida. Mas na questão da formação, mesmo tudo que foi feito nesses 8 anos, né, há uma paralisação, a gente sente isso. Nós participamos de especialização promovida pelas universidades públicas, né, para a área da segurança pública. Especialização, aqui a universidade teve, eu acho que também a minha também teve, né, a federal, participei lá com o grupo do SESI. Então, nós participamos de tudo isso. Mas aí há um momento que não há uma continuidade disso. Quer dizer, a proposta do governo Lula era qualificar, pelo menos até o final do governo dele, 2% das forças de segurança teriam passado pelas universidades para se qualificar através da pós-graduação. Né? A gente não sabe se isso foi alcançado, a gente não tem resposta disso. Né? Mesmo porque há uma parada nesse sentido. Embora a gente tenha feito muitas pesquisas nessas áreas, as avaliações ainda são muito diminutas com relação a isso. Quer dizer, poxa, foi jogado muito dinheiro para essa questão da formação. Qual é o impacto dessa nova formação na atuação? Melhorou? Mudou a atuação policial? E aí a gente sabe que não mudou como deveria e como a gente queria que tivesse mudado. E aí nós não podemos desconhecer que há que se ter mudanças mais profundas, mais estruturais na corporação policial ou no sistema de segurança pública do Estado brasileiro. Há que se criar um novo modelo. Né? E aí está em pauta a desmilitarização das polícias militares. A gente não sabe até onde isso vai levar, né? Mas que é uma discussão que merece a nossa atenção, né? Principalmente porque nós somos muito cobrados, a universidade é muito cobrada. Né? O que é que vocês... Tem gente até que diz assim, por que você não faz um plano de segurança? Assim, olha, eu pesquiso na área, eu posso até dizer se eu acho que isso está certo ou está errado, ou como poderia ser o tipo ideal, certo? Mas propor para executar, isso é coisa das polícias. Né? Quer dizer, a gente pode, claro que pode, né? A Constituição está lá dizendo, segurança pública é dever do Estado, é obrigação de todos, não é? Então a gente também pode colocar o nosso tijolo nessa Constituição. E é isso que a gente está fazendo. E eu acho que a responsabilidade da universidade, nós dos acadêmicos, né, é mostrar, né, é analisar e procurar compreender como é que isso está se dando no dia a dia. E cada vez que a gente faz essas pesquisas comparadas e olha os estados, a gente vê quão semelhantes são as resistências e os procedimentos policiais na área. Né? Não tem muita diferença. Não tem, eles são muito parecidos. Né? Às vezes mais turbulentos, às vezes menos turbulentos, às vezes um pouco democrático, às vezes nem tanto, mas há semelhanças, há pequenas diferenças, não há grandes diferenças. Não há grandes diferenças. Né? Então, a corporação, ela vai resistir até o fim qualquer tipo de mudança. E não é só a polícia civil que elege os seus representantes. A polícia militar também tem um lobby fortíssimo no Congresso. Né? Porque é assim, na pesquisa que foi feita durante a CONSEG, a primeira CONSEG, a grande maioria quer a mudança. Principalmente o pessoal que a gente chama de baixo, o pessoal da ponta, né? Quem executa que está no dia a dia. Mas a oficialidade não quer a mudança. Os delegados não querem a mudança. Para eles, está bom assim. E quando vão para as reuniões do Congresso, sempre quem vai são essas pessoas. São as mesmas pessoas. Então, gente, obrigada, desculpa aí, né? A hora está muito... Não sei se vai dar para debate, né? Não, tá bom, então, obrigada. Bom, acho que a gente tem ainda alguns minutos para debate, a gente tem bastante questões colocadas aqui que podem suscitar uma discussão. A gente tem os aqui, por favor, se manifestar, a gente faz uma apanhada de questões. Maria. Sim.
José Vicente, de Nova York, para o professor Máximo Souza. O Zé está perguntando o que significou a criação do Ministério da Defesa. Da segurança. Pode ser. Vamos tomar primeiro umas Sim, três questões. Não sei se alguém mais. Boa noite, eu pergunto para o professor Máximo Souza. Meu nome é Guilherme, sou orientador do professor Rodrigo, lá na PUC. Na verdade, minha pergunta é se, no período que o senhor discutiu na sua fala, se pode ser observada uma mudança nos discursos em torno da pena, como aqui no Brasil a gente tem com relação à questão do declínio do correcionalismo, busca de alternativas à prisão, tomada da prisão como dispositivo de neutralização. Se o senhor poderia identificar isso e se há alguma relação com as mudanças políticas. Boa noite, eu sou Miguel. Queria perguntar, desculpa, não consigo ler o nome, não é? Rodrigo. O que quer dizer esquerda primitiva? Eu não percebi, gostaria que explicasse melhor. Obrigado. Ok? Na verdade, eu queria parabenizar primeiro, né, todos os painelistas pelas excelentes colocações e por trazerem algumas questões, né, que de fato apontam as tensões desse campo, né, não só no Brasil, na Argentina também. E a minha pergunta vai no sentido de duas questões, tanto do que o Rodrigo colocou quanto a Glaucília, sobre essa entrada, né, da pauta sobre a desmilitarização, né, da polícia militar e como vocês veem isso, porque eu tenho acompanhado um pouco assim, alguns debates, né, seja pelo Facebook, seja em eventos, de que é um campo um pouco tenso nesse sentido, né, de que a desmilitarização, num certo sentido, ela seria importante, mas ela não seria a resolução, claro, não completa da questão, né, mas sobretudo pensando numa desmilitarização só do ponto de vista burocrático, digamos, né, o que teria que ir além, que desmilitarização é essa, ou que outras, né, práticas seriam necessárias para tornar talvez a polícia menos violenta, ou que construa uma nova relação. Então, um pouco, que desmilitarização é essa que se pensa hoje? Ok, podemos retornar à mesa? Alguém mais? Então, professor Máximo, por favor. Sí, velozmente sobre el Ministerio de Seguridad y no de Defensa, que el Ministerio de Defensa existe desde hace mucho. En Argentina, los militares siempre tuvieron su ministerio. Digamos, el proceso de creación del Ministerio de Seguridad es muy interesante y, bueno, voy a dejar muy veloz, pero muy rápida. Hay uno de los colegas de este grupo de investigación, acaba de sacar en esta revista, en nuestra revista que se llama Derecho Social, en el último número, un artículo que se llama Un paso adelante y dos pasos atrás. El kirchnerismo ante la cuestión policial. Es Marcelo Saín, un gran amigo que trabaja sobre temas policiales en esta investigación, que además de la cuestión penal busca también reconstruir la relación de estos gobiernos con respecto a la política policial y con respecto a las políticas de la llamada prevención del delito. Son los tres sectores que buscamos reconstruir. Y ahí hay una descripción muy detallada del cambio que implicó el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando nació en diciembre del año 2010. Es un ministerio que nació en el marco de una retórica fuertemente reformista, en donde claramente se ponía en el centro de la atención los patrones tradicionales de las fuerzas policiales federales en la Argentina, 4 fuerzas policiales federales distintas, y se ponía en cuestión la subsistencia de esos patrones tradicionales con respecto a un escándalo particular que fue la represión policial de unas manifestaciones populares que buscaban tomar tierras en el Parque Indoamericano de la ciudad de Buenos Aires. Entonces tiene mucho en común con el debate contemporáneo sobre la desmilitarización de las policías militares en Brasil, digamos. Lo que pasa es que implicó una decisión muy fuerte de la presidenta de crear ese ministerio, colocar a cargo de ese ministerio a una política que proviene claramente de un sector de izquierda dentro de la tradición peronista
y lanzar toda una retórica reformista y un conjunto de iniciativas de reforma, sobre todo en el año 2011, bastante interesantes, ¿no? Lo que pasó con esa iniciativa fue que, como lo demuestra Marcelo Saín en este artículo, es muy interesante en ese sentido, es una iniciativa que se fue, la metáfora sería desinflando a medida que el tiempo fue pasando, ¿no? Y este sector reformista empezó a entrar claramente en crisis con elementos de las fuerzas federales que tienen todavía mucha capacidad de presión sobre la política.